Bem-vindos, pessoal, sócio-leitores do Ateliê Clube, para mais um ponto de leitura que, desta vez, nesse mês de agosto, dividido em duas partes. Algumas vezes a gente faz isso, né? Lembrem que vocês podem assistir a quaisquer outros pontos de leitura que estão na nossa playlist. Se você não tiver o link ou tiver perdido o link da nossa playlist dos pontos de leitura exclusivos para os sócios-leitores, é só entrar em contato e pedir. A gente faz eventualmente duas partes. Esse é em duas partes, sobre o livro Urbanidade Gospel, Megatempos Evangélicos na Experiência Urbana, esse livro aqui, da Rita de Cássia Gonçalo Alves. A segunda parte do ponto de leitura é sobre o livro. Na primeira, eu quis aproveitar o fato de a gente estar, né, com esse livro sobre religião, que não é apenas sobre religião, mas tem uma abordagem de sociologia, antropologia da religião, para apresentar a agenda como um todo do Ateliê de Humanidades, que foi exposta num texto que também foi publicado nesse mês, que é um texto meu, do que a gente chama de Plano de Convergência, que enfeixa diversas frentes de trabalho dentro do Ateliê de Humanidades, de estudo, em uma determinada agenda de problemas, de questões, em torno do que podemos chamar de religião. O plano de convergência está apresentado no texto que publicamos no Fio do Tempo, chamado Repensando a Secularização, né, uma agenda de estudo sobre o mundo religioso. E, então, o primeiro ponto de leitura, a primeira parte, o primeiro vídeo, é sobre esse texto, que é um texto bastante denso, bastante, digamos, difícil, é uma leitura comentada, que vai permitir que vocês passem por uma abrangência de reflexões sobre o tema da religião que dificilmente vocês encontrarão em outro lugar no Brasil ou até no mundo, tá? Não estou falando isso para supervalorizar nosso trabalho, mas detectando um fato que tem a ver com um pouco com a trajetória acadêmica, intelectual que acabei tendo. Então tem uma dimensão aí pessoal de trajetória que fez com que a agenda sobre religião abrangesse certos tipos de áreas de saber ou de estudos que dificilmente são convergentes ou articuladas no mesmo campo de problemas, mesmo agenda de estudos. Então, eu tenho muito prazer de tratar desse tema agora, nesse ponto de leitura, nesse desafio de ler comentando o texto que eu escrevi em 2018 e apenas dei uma relida no texto e algum tipo de trabalho de revisão muito pequeno e publicamos agora em 2023, 5 anos depois. Antes de eu começar a tratar esse texto, eu queria pedir desculpas de ter demorado um pouco mais para sair o ponto de leitura do mês de agosto, né? Nós estamos um pouquinho atrasados alguns dias, porque entramos no mês de setembro, mas é porque estávamos bastante envolvidos no último mês, num projeto que eu acho que vale a pena falar para vocês, que é o projeto da Biblioteca Básica Latino-Americana, né? O projeto da BBLA, que está aqui, o site, que está sob nossa gestão, gestão do Ateliê de Humanidades. Nós concebemos, numa equipe editorial, o projeto da Biblioteca Básica, participamos desde o início, tanto o Ateliê de Humanidades quanto eu, André Manhelli, né, em tradução de livros, editoração. Porém, estava sob gestão de uma outra editora que teve uma gestão catastrófica, que lamentável, que não cabe mencionar aqui, mas é raro em todos os sentidos, não somente da performance, mas do conteúdo ético da ação. E acabou que, então, a Fundação Darcy Ribeiro e nós todos decidimos romper a gestão e assumiu o Ateliê de Humanidades a gestão integral da Biblioteca Básica Americana. Então, teve uma sobrecarga muito grande de trabalho de pegar os 9 livros que tinham sido publicados e revisá-los completamente, às vezes fazer edições inteiramente novas, porque eram necessárias de serem feitas, dados os problemas que existiam na antiga gestão, né, que tinha controle total sobre todo o processo, e infelizmente esse controle era mal realizado, mal desempenhado por ela. Então, por isso que a gente atrasou um pouco
na realização das leituras, porque é um trabalho titanesco de revisar e editorar novamente livros de autores e livros. Eu gosto muito dessa coleção, tenho muito carinho por ela. Livros que são de autores como o Pop Daci, o Orhel Rama, que eu fiz uma nova tradução do livro. Gosto muito desse livro, uma nova tradução completa dele. O Idioma da Crítica, que revisei completamente da minha tradução, que já era uma tradução minha, mas eu fiz uma outra revisão com novas notas. O Voltucu, eu gosto muito dessa tradução que fizemos também, junto com uma tradutora. Livraço da Ana Pizarro. Lélia Gonzalez, revisei completamente, Direito ao Delírio, também foi revisado por nós, sobretudo pela Maria Elizabeth. O Saul Sosnovski, que é o Desenho das Letras Latino-Americanas, que eu traduzi e editorei completamente. Arte Interessada, que eu organizei e apresentei, do Mário de Andrade. E Para os Dilemas, que também editoramos completamente, está saindo agora em lançamento e com uma apresentação minha. Então, imaginei o trabalho que eu tive para botar isso no ar de novo. Né? Feita essa consideração inicial, que é um pedido de desculpa pelo atraso, vamos e uma justificativa, né? Não só pedir desculpa, mas justificativa, dizendo que o atraso teve razões concretas, não foi porque estávamos detalhes na rede sem fazer nada. Temos agora o ponto de leitura, repensando a secularização, uma agenda para investigação do mundo religioso, esse texto que publicamos, né? Que já foi escrito em 2018. Vamos, então, lê-lo, e dentro dessa leitura vocês vão conhecer esse universo do mundo religioso abordado por uma convergência entre a abordagem sociológica, a antropológica, a filosófica e a histórica. Vamos lá? As religiões têm sofrido, como as demais esferas da vida, grandes transformações desde o último quarto do século XX. Em um movimento irônico que se assemelha àquele das democracias modernas, pode-se vê-las, a depender da perspectiva pela qual as olhemos, em uma ressurreição vitoriosa, em uma perseverança incontornável ou em uma crise terminal. Por um lado, vemos ocorrer, desde 1980, como diz Gilles Kepel, uma espécie de revanche de Deus. É o nome do livro dele. É um livraço escrito nesse período. Ou, como diagnostica Peter Berger, também nesse período, da década de 80, uma dessecularização do mundo e um reencantamento da modernidade. Para alguns intérpretes, diante de uma propagada crise e frustração com as promessas da modernidade, em que se disseminam anomia, ausência de sentido e mal-estar, estaria ocorrendo um retorno religioso como fonte de sentido e norma, ou uma incontornável afirmação que estaria enraizada no humano. Outros analistas, por outro lado, né, abordei um lado, que é aqueles que falam de uma ressurgência do religioso, do reencantamento, de uma dessecularização do mundo, uma revanche de Deus. Outros analistas, por outro lado, recusam-se a pensar dessa maneira, nesta linha do Gilles Kepler, do Peter Berger, e atribuem uma confusão a tais teses, que vem uma ressurgência da religião, que ocorreria por um erro de perspectiva e uma falta de conceituação adequada. Abre aspas, simulando alguém falando, não estamos numa ressurreição do religioso, dizem-nos alguns discípulos de Max Weber, armados pelo sutil conceitual do clássico. Continuando a citar, simulando alguém falando, na verdade, a atual guerra dos deuses é uma manifestação da secularização do Estado e do insuprimível politeísmo dos valores do nosso tempo. Então, aí já temos aí uma segunda posição, que é daqueles que se recusam à tese de uma dessecularização e afirmam que, na verdade, não. Né? Estamos vivendo uma fase muito clara, muito bem delimitada do mundo moderno, do processo de secularização, né? Em que a aparente ressurgência dos deuses, na verdade, é uma expressão de um pluralismo religioso no mundo fortemente secularizado. Outros mais enfáticos, como Marcelo Gaucher, que é pouco conhecido no Brasil, um grande intelectual que eu conheço bem e que vamos publicar pela Ateliê de Humanidades Editorial quase certamente, afirmariam sem titubear, abre aspas, estamos diante de um último suspiro terminal da saída das religiões com o advento das democracias plenamente autônomas.
Ou seja, o sintoma de saída da religião no mundo democrático estaria numa certa exacerbação dessa disputa religiosa, uma dificuldade de construir um outro regime a partir do qual podemos organizar a nossa sociedade que não seja por meio da estruturação religiosa da esfera social e da esfera política. Outros, por fim, postos no campo radical, mudariam a direção do olhar, dizendo que, sim, as religiões deixam de ser objetos de profunda fé, mas é porque teriam se tornado, ao fim e ao cabo, aquilo que sempre foram, empreendimentos de interesses e ideologias. Estando nós bem longe hoje de seu fim, estaremos agora, no bem da verdade, na consagração de um monoteísmo bem profano, Deus capital, com seu templo mundial, o tudo mercado. A última posição que eu estou simulando é a posição marxista. Né? Os marxistas já vão argumentar que, na verdade, existe uma espécie de fusão entre o cristianismo e o capitalismo, a tal ponto que não há grandes novidades no que se chama de Jesus da religião, porque, no final das contas, todo dinamismo religioso tem a ver com o dinamismo do capital, dentro de uma sociedade de mercantilização total e restrita das coisas, para a qual a religião acaba servindo como mecanismo ideológico e alienador. Então, tem essas 4 posições que eu estou simulando aqui para preparar o terreno dessa questão sobre, afinal, o que é secularização, se é necessário repensar. Vamos lá. Não faltam querelas acerca disso. Estaremos hoje vivendo em um mundo desencantado ou reencantado? Estaremos entregues ao desamparo liberador de uma humanidade doravante sem deuses? Ou será que, no fundo, jamais fomos desencantados e nunca iremos deixar de fazer reverência ao Deus? Ora, não será um fato que sempre estamos a encantar nosso jardim? Apesar de eventualmente nos voltarmos contra as religiões, as crenças, os mitos e as mistificações do lado de fora, postos no campo inimigo? Ainda que aceitemos tal posição, não deveríamos considerar que, apesar de todas as manifestações de fé e de fervor altruísta, ou de tolerância e de violência sagrada supressoras do outro, não mais podemos pensar da mesma forma que um homem ou uma mulher medievais, posto que nosso modo de crer mudou radicalmente? Então, eu temperei com mais 2 outros pontos. Primeiro, dizer que, no fim das contas, né, é, estaríamos numa situação de desamparo liberador, ou, na verdade, o registro que chama de religioso é uma questão muito mais ampla sobre crença, que às vezes estrutura até a própria mentalidade daqueles que se veem como não religiosos, inclusive ateus. Né? Então, até que ponto essa ideia de algo ser religioso, ser domínio da crença, não está mais no campo de como que se enxerga o outro, e que, na verdade, nesse sentido, a crença, ou aquilo que pode ser chamado como estruturação religiosa de mundo, ou como mitologia, há uma discussão ampla a se fazer sobre isso, que está nesse plano de convergência, seria natural ou característico da forma de construirmos um mundo onde viver. E quando você olha para o outro como religioso, é porque você entende que o outro tem algo arbitrário e você assume o que você percebe como verdadeiro, mas, na verdade, seria mais uma questão de perspectiva do que, eventualmente, de dizer que estamos liberados de religião. Né? Essa questão, essa postulação, é um pouco diferente de uma outra que está aqui por trás aqui um autor chamado Charles Taylor, em que tá, beleza, continuamos a crer, mas cremos de uma forma bem diferente daquilo que se cria no passado, da forma como se cria. Tá? Então, existe uma mudança na forma de estruturar a crença do mundo moderno. Né? E essa mudança não é pequena, não é irrelevante, é decisiva para caracterizar a singularidade do nosso mundo. Então, não podemos, não devemos fazer com que a ideia de que todos nós cremos perca a característica própria da forma de crer depois do processo de modernização. Né? Então, evitar fazer falsas simetrias entre nós hoje e os homens e mulheres do mundo medieval, ou entre nós que passamos por processo de secularização e que nos entendemos como modernos e temos uma estrutura de temporalidade própria, em contraste com sociedades arcaicas ou tradicionais. Né? Então, tem uma série de posições
que eu estou colocando aqui nesses primeiros parágrafos, e a questão de conclusão desse raciocínio de mapeamento de posições é: independente das vertiginosas dúvidas sobre o nosso tempo, uma coisa é certa, porém certa. Tais interpretações exigem-nos repensar a secularização. Tá? Então, nós temos aqui digamos, o contexto de formação da problemática do plano de convergência. É preciso repensar a secularização, e é este que é o próprio título do plano de convergência, desse texto, Repensando a Secularização, uma agenda para a investigação do mundo religioso. Tá? E como que ela é composta? Aqui que está nesse parágrafo. Eis que o Ateliê de Humanidades se encontra defronte de mais um campo de estudo estilhaçado e pulverizado entre as ciências humanas, a filosofia e agora a teologia, voltando ao estudo e à pesquisa das religiões em todas as suas dimensões e todos os seus aspectos. O plano de convergência se segmenta em 4 movimentos articulados. Primeiramente, propomos-nos uma investigação histórica das religiões, da religião, das religiões, na modernidade, fazendo convergir 2 vias que normalmente se desconsideram entre si e que têm uma problemática em comum, a da relação entre religião e modernidade. A saber, quais são essas 2 vias? De um lado, a tese sociológica da secularização, e de outro, a investigação histórico-filosófica do teológico-político. Vou tratar sobre isso na leitura seguinte do texto. No segundo segmento, apresentamos-nos dispostos a um esforço de diálogo teórico que reúne tentativas dispersas nas diferentes disciplinas de humanidades, mas que o faz sem perder de vista a necessidade de conciliação entre tal empresa de uma teoria geral do mito e da religião com uma investigação histórica dos fenômenos mitológicos e religiosos. Então, o segundo segmento é o segmento teoria mesmo, teoria da religião, teoria do mito e do ritual. Ao passo que os 2 primeiros segmentos empreendem pesquisas teóricas e históricas, o terceiro e o quarto buscam, por sua vez, responder de 2 modos ao tempo presente. Então, a gente já passa para o tempo presente nos 2 outros segmentos. Tá? Primeiramente, descrevendo, explicando e compreendendo o que acontece com as religiões no mundo e no Brasil hoje. Em seguida, construindo uma atitude intelectual que responda a tais dinâmicas de um ponto de vista normativo, apta por assumir uma abertura ao pluralismo e à diversidade das religiões, ao mesmo tempo que imunizada contra uma recaída no relativismo e no cinismo, sempre omissos diante das barbáries potenciais ou existentes, a começar por aquelas presentes em nós mesmos. Então, essa é a introdução do texto, e agora vamos entrar numa descrição entre cada um desses pontos, né? A começar pelo primeiro segmento, que eu falo sobre essa relação entre religião e modernidade, 2 vias possíveis de refletir sobre esse problema e construindo uma convergência entre essas 2 vias que dificilmente é elaborada. Né? Eu, pelo menos, eu não conheço ninguém que tenha feito essa convergência entre essas 2 abordagens, exceto Marcelo Gauchet, talvez. Né? Então, vamos lá. Primeira sessão, que aborda o primeiro segmento, percursos das religiões no mundo moderno, secularização e ou teológico-político. Né? Um segundo autor que é meio que a passagem entre essas 2 vertentes, que eu vou mencionar aqui, é o Max Weber. Tá? Vamos ler, então, essa primeira sessão. Nosso primeiro segmento trata do percurso das religiões no mundo moderno, normalmente investigado sob signos de um processo de secularização sociocultural, de laicização do Estado e ou de desencantamento do mundo. Então, o problema é, qual é o percurso da religião no mundo moderno? Esse é o problema norteador desse primeiro segmento. É importante assumir desde já que a visão da religião como sendo um problema a ser investigado é uma questão tipicamente moderna. Afinal, ela só se torna um objeto de reflexão, né, ganha a própria característica que aqui você chama de isso é religião, quando deixa de ser um fato evidente a reger a vida humana. Assim como o pensamento mitológico se tornou um tema de reflexão quando nasceu o pensamento filosófico e o religioso, também a religião se torna um problema quando nasce o pensamento racionalista, científico e histórico. Né? Então, falar de religião já pressupõe uma certa construção de uma forma de estar no mundo que tem uma dimensão de historicidade consciente e também de existência social dessa sociedade, né? Passível de ser estudada cientificamente.
Então, existe essa articulação entre esses dois movimentos para que você comece a falar que existe religião, que pode ser estudada, que pode ser analisada enquanto tal. Na medida em que o humano é atravessado de uma ponta a outra pela experiência religiosa, a perspectiva de se tornar a religião um objeto de estudo mantém-se impensada, a não ser que se esteja diante de crenças e práticas de outrem, que serão vistas quase sempre como bizarrices opostas ao verdadeiro Deus ou aos verdadeiros deuses ou autênticos rituais, né? Então, existe uma dimensão antropológica do que podemos chamar de experiência religiosa que deve ser investigada, né? É, e, e, e quando se vai muito rápido nesse problema, acaba se tentando contorná-lo e não resolvendo, que é essa dimensão antropológica do fenômeno religioso, né, em que a posição externa em relação a ele, estabelecida pelo discurso sociológico, pelo discurso histórico, se ela vai muito rápida, ela não consegue entender muito bem como que isso como que o pensamento mitológico ou o pensamento religioso é estruturado pela forma de simbolismo humano, né? Tem autores que não são religiosos, como Ernest Cassirer, né, no caso da análise das formas simbólicas, ou então, do outro lado, do, do Marcelo Gaucher, na questão da análise da relação da questão do religioso, né, como forma de estruturação simbólica do humano, ou Lévi-Strauss, na análise da mitologia, né, do pensamento mitológico, mostram muito bem, né, que uma pressa de assumir uma posição científica faz com que você seja pouco científico, que você acaba não entendendo, né, como que funciona no simbolismo humano essas formas de pensamento, né, que a gente identifica como religioso ou mitológico, como um modo de pensar, como um modo de estruturar simbolicamente uma relação com o mundo, tá? Vamos avançar então, agora dando o contexto histórico de o que foi que aconteceu no mundo moderno que fez com que você tivesse a questão religiosa. O campo de investigação histórica e cultural das religiões foi aberto no mundo europeu. Desta forma, na esteira das mudanças radicais oriundas da Alta Idade Média e do Renascimento, até as revoluções modernas dos séculos XIII ao XX. Múltiplas e sucessivas transformações dos países europeus estão em sua origem. Vou enumerar várias. 1. A Revolução Social do Feudalismo dos séculos X ao XIII, com a formação do que Pierre Richelieu chamou de Sistema do Mundo Pleno. 2. A Revolução Etnográfica da Descoberta com as grandes navegações e com a colonização das culturas primitivas e das grandes civilizações orientais. 3. A Revolução Religiosa, da Reforma e da Contra-Reforma. 4. As revoluções políticas, primeiramente do Renascimento, com o advento principesco da razão de Estado e, posteriormente, após o absolutismo, com a formação do moderno Estado Nacional na esteira da Revolução Gloriosa, da Independência Americana, da Revolução Francesa e da democratização fundamental dos séculos XIX e XX. 5. A Revolução Racionalista Técnico-Científica das ciências modernas e do iluminismo, feita em movimento oposto ao monopólio religioso de explicação do mundo, com a consequente revolução econômico-industrial do capitalismo moderno e emergência de uma sociedade de mercado dividida em classes econômicas, monetizada e profanada pelo mundo dos interesses e cálculos. 6. A revolução urbana, com o deslocamento do modo de vida campesino e a disseminação por todo o mundo de estilo de vida burguês racionalizado. E, por fim, 7. A revolução epistêmica, oriunda da consciência histórica do século XIX, dando origem tanto a narrativas historicistas e relativistas, quanto naturalistas e evolucionistas. Na passagem do século XIX ao XX, florescem, então, os mais distintos diagnósticos sobre o lugar da religião na modernidade e prognósticos sobre seu destino. Este mapeamento que eu faço de diversas linhas de evolução das sociedades ditas modernas, que nascem do mundo europeu, ele é bastante complexo. E se eu fosse parar em cada um deles e começar a narrá-los, isso viraria um seminário inteiro, né? E espero, de repente, em algum momento, fazer um seminário inteiro só sobre esse ponto, né? O importante aqui é mostrar que existem diversas linhas de transformação no âmbito político, no âmbito da própria mudança da religião internamente, no âmbito da urbanização, no âmbito
da estruturação da temporalidade humana, da percepção de espaço-tempo do humano, espacialmente, a partir até da descoberta do Novo Mundo, que tem a ver com os avanços de colonização, quanto também com a mudança no tempo, na relação entre tempo, passado, presente e futuro. Então, tem diversos processos, né? A formação da metodologia, da método científico, transformações do âmbito da economia, com a transformação do mundo feudal, com a organização do que podemos chamar de uma estruturação do mundo a partir do trabalho no campo, e o campo como sendo um foco de trabalho do camponês a construir aqui no mundo um mundo digno de ser vivido e até mesmo divinizado. É uma questão que Pierre Chonu trabalha e que o Gaucher analisa muito bem na análise dele desses aspectos da Revolução Moderna. Como alguém que pode servir como o principal interlocutor aqui, é claro que tem um interlocutor. Eu estou interlocucionando aqui com os clássicos da sociologia, Marx, Weber, Durkheim, né? Eu tenho aqui um pano de fundo grande de formação sociológica clássica, de minha parte, e tem também uma influência da leitura do Marcelo Gaucher, né? Sobretudo no livro que espero que em breve a gente assuma editorialmente ele, que é o Le Desenchantement du Monde, O Desencantamento do Mundo, livro publicado por Gaucher em 1986 e inédito ainda em português. Ainda. Tá? Então, a gente tem uma série de transformações. E como é que elas são analisadas? Né? Se coloca, então, a partir, sobretudo, séculos XVIII, XIX, e também, mais avançando do XIX para o XX, nesses últimos 2 séculos, a questão sobre o lugar da religião, a partir das transformações mais recentes. Não só aquelas que recuam ao século X, como eu coloquei aqui, mas também, sobretudo, aquelas impactadas pela Era das Revoluções, como diria Eric Hobsbawm, né, que são a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, que acabam fazendo com que a independência americana, que acabam fazendo com que surja um novo mundo com o qual lidar, e isso aflora mais ainda a questão do religioso, né, com o desfacelamento do que podemos chamar de ancien regime, antigo regime, né, que ainda se mantinha, né, ganhou uma forma específica com os estados absolutistas europeus, né, que são quase que o modelo político religioso de transição entre o mundo medievo e o mundo moderno, século XIX. Né, e se desfacelam no final do século XVIII, seja na forma de ruptura à la França, né, seja nas formas mais híbridas e transicionais, como a inglesa e outras que foram para o caminho de monarquia constitucional. Mas todas elas têm uma transformação significativa na dimensão política e também na dimensão religiosa. Continuamos, então, para falar sobre as distintas abordagens do problema religioso dentro do contexto da segunda modernidade, como se fala, que é a modernidade da virada do 18 para o 19. Tal complexo de fatores é sintetizável em uma síndrome denominada de secularização. É um termo que acabou sendo estabelecido para tentar falar sobre essa síndrome de transformações, que é comumente vista, tanto na sociologia quanto na filosofia, como um dos traços distintivos dos tempos modernos. Mas o conceito de secularização, que nasceu no século XVI, com uso jurídico durante a Reforma, para significar desapropriação de terras da igreja, o sentido tradicional do termo era isso, era muito mais circunscrito, né, sobre tirar terras da igreja e ficar e o Estado fazer um bom uso delas, é marcado por uma ambivalência interna. De um lado, secularização significa o declínio do religioso como setor dominante da vida social. Eis aí algo que podemos chamar de questão do destino da religião na modernidade. Mas, de outro lado, secularização pode significar um movimento de transformação ou de transferência dos esquemas, dos valores e dos conceitos teológicos para o plano mundano, sobretudo judaico-cristãos, estando tal transferência na origem dos processos dos próprios conceitos centrais do pensamento social e político modernos. Eis aí algo que podemos chamar de questão da origem religiosa da modernidade. Tal ambivalência entre essas duas
perspectivas do conceito de secularização nos conduz a duas vias de investigação que serão por nós seguidas. De um lado, aquela presente tipicamente nas sociologias da religião, que tendem a abordar a questão do destino da religião na modernidade, e, por outro, né, aquela das teorizações das investigações históricas em torno teológico-político, que tendem a enfatizar a questão da origem religiosa da modernidade, né? Então, eu vou falar um pouco sobre essas duas perspectivas. Vamos lá. A questão sociológica da secularização, a modernidade religiosa. De um lado, a abordagem sociológica da religião constrói, a partir de conceitos como secularização, laicidade e laicismo, um diagnóstico sobre as religiões vinculado àquele sobre o que é a modernidade e em que consiste o processo de modernização. As questões que agitam o pensamento do século XIX, envolto com a secularização, são muitas. Como se deu o desenvolvimento histórico das religiões na civilização do Ocidente, em comparação com as demais ou com o mundo antigo? Qual a relação entre a tradição religiosa ocidental e o processo de modernização? Qual o lugar e o destino das religiões nas sociedades modernas? Será que está em curso o fim da religião? Na verdade, o que ocorre é sua metamorfose, adaptando-se ao processo de modernização. Neste último caso, no caso de se tratar de uma adaptação ao processo de modernização, que tipo de religião e quais as dinâmicas religiosas que tendem a ser produzidas modernamente? Deus morreu? E se sim, há um novo ou novos deuses por vir? Será ele porventura a própria humanidade, em uma era em que o homem tem se tornado um deus para o homem? Ao longo do século XIX, tais questões se tornaram objetos de uma investigação comparativa e teórico-empírica, centrada na problemática da modernidade religiosa. As sociologias clássicas, como as de Alex Tocqueville, Karl Marx, Émile Durkheim, Max Weber e Georg Simmel, as têm como centrais para a interpretação da passagem das sociedades tradicionais às modernas. Sendo associada à religião normalmente com o mundo da tradição, os clássicos, exceto Tocqueville, tenderam a compreendê-la como em relação inversa com o avanço da modernização. Quanto mais avança a modernização, mais recua a religião. É uma compreensão que foi muito comum entre os autores do século XIX. Esse é um diagnóstico que não pode ser mais defendido de forma tão reducionista. De todo modo, as interpretações clássicas da modernidade, com sua passagem do tradicional ao moderno, compreendida por meio de uma série de antinomias, como sociedade de vida, sagrado profano, autoridade e poder, estamento classe, rural urbano, artesanal e industrial, comunidade sociedade, moral e interesse, privilégio e direito, etc. Uma série de dualidades que serviram para pensar essa oposição entre modernidade e não moderno, entre modernidade e tradicional, constrói uma grade de leitura, até hoje pertinente, para esclarecimento da relação entre modernizações sociais e mutações religiosas. Tais abordagens clássicas da religião são centrais para todas as sociologias orientadas a um diagnóstico de conjunto da modernidade, feito na confluência entre as sociologias da religião, histórica, cultural, do desenvolvimento e política. Não por acaso, tais esforços sempre se veem envoltos com a questão da secularização como atributo da modernização. A partir de meados do século XX, diversas tentativas de teorias são empreendidas, como Talcott Parsons, Jürgen Habermas, Pierre Bourdieu, Peter Berger e Louis Dumont. Mais recentemente, na passagem para o século XXI, essa discussão sobre secularização, né, ela já passa a ser feita em um contexto de debates em torno do pós-moderno, da globalização, do multiculturalismo, do pós-secularismo e das modernidades múltiplas. Forma-se, então, um campo de pesquisas repleto de contribuições pró e contra as teses de secularização, reunindo atores como Robert Pilas, Steve Bruce, Shmuel Eisenstadt, José Casanova, Paula Monteiro, Davi Martin, Brian Turner, Daniel Hervieux-Leger e Talal Assad. Diversas perspectivas diferentes. Então, a gente tem, numa primeira vertente, essa questão da relação entre religião e modernidade, que tem um viés mais sociológico.
né, sobre como que as transformações do mundo moderno, sobretudo as transformações estruturais, mas também tem uma dimensão mais micro, sociológica e mesossociológica, estão articuladas com transformações no âmbito da religião, que podem colocar um problema mais amplo, né, sobre qual é o destino das religiões no mundo moderno, como que elas se transformam, se mutam, se elas se esvaem, se elas se diferenciam no sistema próprio, se desdiferenciam e se tornam apenas algo incorporado dentro do sistema econômico mais amplo. Então tem uma série de problemas que surgem aí, que estão dentro daquilo que eu chamo, né, da questão sociológica da secularização, o problema da modernidade religiosa. Tem uma outra frente que é mais esquecida, né, que não aborda necessariamente a questão da secularização, esse termo, mas aborda o problema do teológico político, né? Existem passagens e sobreposições entre uma e outra, mas são duas tradições muito diferentes de elaboração do problema. Tá? Então, vamos agora ao problema do teológico político, a origem religiosa das instituições modernas. De outro lado, temos uma abordagem mais histórico-filosófica, existente uma interface entre a teologia, a filosofia política, a mitologia comparada e a história das religiões, a saber, aquela que põe o problema do teológico político, pondo a questão não tanto do destino da religião na modernidade, mas sim da própria origem religiosa das instituições modernas. Ele analisa o desenvolvimento de longa duração das sociedades modernas ocidentais. A monumental obra de Max Weber está na passagem entre ambas as tradições sociológica e teológico-política. Nesse texto, né, em 2023, eu inseri as intervenções que eu fiz estão entre colchetes. Né? Então, uma delas é essa aqui, a respeito de Weber. Realizamos, né, eu que propus o curso, junto com outros professores, a gente realizou o curso, que é sobre Weber. Né? Realizamos um esforço de apresentação da sociologia da religião para o grande público no curso Sociologia da Religião de Max Weber, uma introdução. É mais evidente na tradição de pensamento do teológico político do que na sociológica uma vinculação à secular reflexão filosófica advinda da filosofia moral e política. De Descartes, Jean Baudin, Maquiavel, Spinoza, Hobbes e Locke até Voltaire, Rousseau, David Hume, Edmund Burke, Joseph Lemaitre e Benjamin Constant. Então, essa tradição do teológico político é menos sociológica e muito mais conectada com a filosofia e com a antropologia. Isso que faz com que ela esteja num complexo bem diferente de tradições, de tradição. Além disso, ela está mais claramente na afluência das filosofias da história, elaboradas na passagem do século XVIII ao XIX, filiadas às viradas de Jean-Baptiste Vico e Herder, no modo de refletir do esclarecimento, que foram influenciadas quase todas pelas críticas de Immanuel Kant e desenvolvidas de modo rigoroso pelo idealismo alemão de Schiller, Fichte, Schelling e Hegel. No interior dos projetos sistemáticos das filosofias da história, a filosofia da religião, e às vezes, como em Schelling, a filosofia da mitologia, ocupa um espaço fundamental. Contudo, como resultado da era das revoluções industrial, social e política do início do século XIX e na confluência do historicismo, do positivismo e do evolucionismo, em meados do mesmo século XIX, a normatividade das filosofias da história se atenua, tendo conduzido tanto as abordagens históricas, sociológicas e ou culturais da religião, presentes nas ciências sociais nascentes em abordagens filosóficas, como em Schopenhauer e Nietzsche, quanto naquelas do teológico político. Então, a gente tem aí, na discussão sobre o teológico político, um certo fluxo originário de problemas que são no âmbito da filosofia e que tem a sua formulação particular na virada do 18 para 19 nos projetos de filosofia da história. Eu já dei curso de filosofia da história na faculdade que eu mencionei, né? E, felizmente, como não existia uma estrutura de pesquisa lá, não existia nenhuma possibilidade de avançar nessas agendas todas que estão aqui, né? Ainda que a universidade tivesse, supostamente, pudesse ser interessada nisso, porque era uma faculdade católica, mas eles tinham outros interesses em vista e não de fomentar uma pesquisa nesse sentido, né? De uma agenda sobre religião ou qualquer tipo de pesquisa.
Então eu cheguei a dar esse curso de História, que gostaria de dar, posteriormente também no Ateliê de Humanidades, é em que mostra como que se germina o problema da filosofia da história dentro da própria história, né? Existem condições de surgimento da concepção de historicidade, de sociedade histórica e também da ideia de filosofia da história, né? Eu identifiquei isso em cima de uma reconstrução dos problemas que tem alguns momentos-chave. Uma delas é o Agostinho, né? Santo Agostinho, como sendo um momento importante nessa saída do mundo antigo para o mundo moderno e a formação de uma certa concepção de história humana, né? As transformações oriundas dentro do interior da filosofia cristã e as mudanças no mundo moderno, e que levam ao surgimento dos projetos de filosofia da história, do século XVIII e XIX. Né? Então, é por aí, nesses projetos de filosofia da história, que surge um campo de problemas no qual você vai identificar, sobretudo quando ele se desdobra para uma filosofia política. E filosofia moral e filosofia política. Você percebe ali um germe dos debates do século XIX e XX sobre teológico político, né? Karl Marx e Weber são dois autores que podem entrar como, como estimuladores desse debate no âmbito da sociologia, ainda que normalmente os marxistas não consigam perceber isso em Marx, e os weberianos tendem mais a ir para o campo da sociologia, ignorando debates filosóficos, né? Infelizmente. Continuando, então, sobre essa formação da discussão sobre teológico político. A tematização do teológico político nasce de forma ensaística e pouco sistematizada no período posterior à Revolução Francesa, como uma tentativa de interpretação desse evento extraordinário. O que foi feito, dentre outros, por Jules Michelet, Benjamin Constant, Tocqueville e Necker. São autores do contexto francês de debate, onde essa discussão sobre o teológico político foi muito bem formulada e analisada por autores como Claude Lefort, Marcel Gaucher, de certa forma, o Père José Vallon, mais distanciado da discussão sobre o teológico político, autores todos que eu gosto muito, né, acompanho. Mas ela somente se torna uma problemática conceituada e com um campo próprio de investigação no Entre Guerras no início do século XX. Tendo se esboçado do afluente de uma tradição filosófica ainda versada nas sutilezas da teologia, o questionamento teológico político tem uma ambivalência em relação ao moderno processo de secularização. Desde seus primórdios, no início do século XIX, até o pleno desenvolvimento no século XX. Então, a discussão sobre o teológico político, para identificar vocês em termos de história do pensamento político, ela se faz numa ambiguidade entre uma concepção moderna, que de alguma forma está associada às revoluções modernizadoras, industrial, técnico-científica e política, né, e aceita o mundo moderno, e uma outra vertente que é, digamos, contra-revolucionária, que é situada num Bonaldo, num Mestre e outros mais, que recusam o mundo moderno. Então, o teológico político surge como uma questão de recusa dos fundamentos do mundo moderno, normalmente, uma crítica radical do mundo moderno. Coisa que até há pouco tempo, assim, até uns 30 anos atrás, se imaginava morta no mundo moderno e enterrada, mas de forma nenhuma continua vivíssima, seja pela linha de retomada desses autores por meio de pensadores até de esquerda, né, que também utilizam essas críticas antimodernistas para trazer leituras de negação do mundo contemporâneo, seja também pela própria ressurgência de movimentos mais antimodernistas, né, que marcaram muito o contexto contemporâneo, tanto no Brasil, né, com iniciativas de intelectuais que surgiram nessa perspectiva, quanto também no contexto norte-americano, que é um pouco mais fajuto do ponto de vista de discussões, o contexto russo, né, a Rússia
também trazendo intelectuais ideólogos que também vão nessa linha, a extrema-direita europeia, vão muito nessa linha de retomada desses autores da contra-revolução. Isso porque, continuando, se para alguns de seus representantes ela afirma, sem dúvidas, a legitimidade da modernidade, como é o caso de Hans Blumenberg, muito pouco recebido ainda no Brasil, Karl Löwith, Eric Voegelin, Leo Strauss e Hannah Arendt, assim como mais recentemente de Claude Lefort, Marcelo Gaucher, Ian Asman, Charles Taylor, Regis Debray, para outros, o teológico político é uma forma de reflexão filiada à tradição contra-revolucionária de pensamento político, de Bonald, de Maistre e do Noso Cortês, e a radical crítica da modernidade. É o caso do sistematizador da problemática, Carl Schmitt. Outros, por fim, como Peter Sloterdijk, desenvolvem entre Heidegger e Carl Schmitt uma posição política deveras ambivalente. Eu coloquei aqui na menção o Charles Taylor, que também poderia estar dentro do universo da secularização, da secularidade. É um autor que também pode ser visto como numa passagem entre esses dois percursos de abordagem de religião no mundo moderno. Tá? Então, o fato é que existe aí uma ambivalência em relação à forma como os pensadores lidam com o mundo moderno dentro do contexto teológico-político, dentro de uma posição progressista, uma posição decididamente reacionária, no sentido técnico do termo, de reagir contra-revolucionariamente ao mundo contemporâneo, mundo moderno, mundo contemporâneo. Tal orientação política faz com que haja um risco de capturação da problemática em uma ideologia autoritária, reacionária e mesmo totalitária. O nazismo e o fascismo beberam disso. Contudo, seria um erro vinculá-la automaticamente a tal feição política. Além disso, quando ela se afirma em tensão e distanciamento em relação ao projeto moderno, tal fato pode ocorrer em benefício do avanço do conhecimento. Isso porque ele permite esclarecer pontos cegos e auto-enganos presentes na consciência que os modernos têm de si mesmos. É o caso da colocação, por algum deles, de questões tão inquietantes como: será que os modernos podem se regozijar em serem indiferentes às querelas teológicas dos seus antepassados? Será que ainda não estamos envoltos, como afirma Carl Schmitt, em questões teológicas que, queira-se ou não, nos colocam problemas jurídico-políticos com os quais nos defrontamos? Ou então, para colocarmos outra questão, será que até mesmo aqueles movimentos revolucionários que se quiseram o mais inteiro e decisivamente anticlericais e religiosos não são, na verdade, como defende o Voegelin, religiões políticas filhotes de um milenarismo mal compreendido? Ou, como diz um Gaucher, autênticas religiões seculares? Com as análises dos conteúdos teológicos, dos conceitos políticos e jurídicos, e com as interpretações teológico-políticas dos totalitarismos, os modernos perdem grande parte da compreensão ingênua sobre si mesmos, no tocante à descendência secular de suas convicções. Interessa-nos a esse respeito as sutis críticas dos totalitarismos e de certas modernizações de fundo teológico inconfesso, desde Eric Voegelin, Leo Strauss e Hannah Arendt, até Claude Lefort, Marcelo Gaucher, Bruno Latour, Giorgio Agamben e Regis Debray. Eu, particularmente, me vejo mais próximo dessas abordagens do que das outras sobre secularização. Ainda que nesse mais próximo dessas abordagens, eu me vejo como muito weberiano, como alguns deles que estão aí nessa abordagem. Tá? De forma mais ampla, buscamos agregar nos estudos sobre a via do teológico político outras contribuições que não se vinculam diretamente a ela, mas que estão bem próximas em aspectos ou na totalidade de sua obra, seja em investigações históricas sobre a religião, seja em interpretações do tempo presente. Reúne-se nesse grupo, segundo o nosso entendimento, tanto autores vinculados à filosofia e ciências sociais, como Walter Benjamin, Slavoj Žižek, Alain Badiou, Gilles Deleuze, Michel Foucault, Bruno Latour, quanto estudos teológicos, sobretudo judaicos, católicos e protestantes, que não são meramente confessionais e que se desenvolvem com competência em pleno diálogo com as ciências humanas e sociais, como é o caso de Paul Tillich, John Milbank, dentre outros. Então, essa é a primeira vertente, né, que eu me vejo como completamente imerso nela já há 10 anos, tendo escrito uma tese sobre alguns desses autores,
conhecendo profundamente outros, sobre alguns eu escrevi, outros ainda estou a escrever, tá? Se alguém tiver interesse de conhecer materiais que já publiquei sobre, é só entrar em contato com a gente. Então, esse é o primeiro segmento do nosso plano de convergência. O segundo, também me vejo muito imerso nele, ele é mais antropológico. E é isso que a gente vai ver agora. Talvez mais antropológico e psicológico, psicanalítico. Mas sem deixar de passar pelas discussões filosóficas, sociológicas, obviamente, né? A abordagem aqui é claramente transdisciplinar, não só interdisciplinar. Uma teoria geral da religião e do religioso. Tais interpretações históricas do processo moderno de secularização, tratadas no primeiro segmento, tanto a sociológica quanto a teológico-política, já portam em si elaborações teóricas muito sofisticadas que alimentam o projeto de uma teoria geral, empreendido em nosso segundo segmento. Contudo, propomos-nos aqui o objetivo direto de realizar uma teoria geral da religião, tomando como ponto de partida o propósito existente em autores como Durkheim, Émile Durkheim, Marcelo Mose, Michel Eliade, Marcel Gaucher e, mais recentemente, Camille Tarot. Mas sem esquecer também os aportes do que podemos chamar de filosofias da religião. William James, Paul Ricoeur, Henri Bergson, e de psicologias da religião como Jung, Freud e Erich Fromm. Nesse movimento, o próprio horizonte de investigação se amplia vertiginosamente, porque agora não estamos mais detidos na modernidade do Ocidente e nem deveríamos mais nos contentar com ela. A gente vai abrir a porta da antropologia, da etnologia, da história antiga. Isso porque, da arqueologia, isso porque, em sintonia com os teóricos supracitados, qualquer esforço sério de teoria da religião tem que recusar uma abordagem etnocêntrica, restrita a determinada tradição religiosa ou uma definida zona geográfica, cultural ou tradicional, ou nacional. Ao contrário, ele deve partir e reconhecer a diversidade histórica e cultural das mais variadas religiões no espaço-tempo. E também estar atento às multiplicidades internas a cada uma das tradições. Isso quer dizer que não há teoria sem passar pela história e pela etnografia, ou seja, pelas investigações empírico-comparadas, tanto diacrônicas quanto sincrônicas. Eu fico sempre nessa interface de filosofia, história, antropologia e sociologia. Ainda que alguns possam dizer que eu sou sociólogo, porque eu tenho mestrado e doutorado em sociologia, a minha formação em sociologia é somente porque eu vejo a sociologia clássica, a tradição sociológica, como tendo sempre essa interface. Para mim, sociologia se confunde com uma boa realização da filosofia e como estando em interlocução permanente com a história e com a antropologia, né? E com as outras ciências humanas, como a economia, né? Ciências antropológicas, como a arqueologia, a primatologia também, por que não, né? A etologia. Então, para mim, a minha perspectiva de formação sociológica foi muito mais vinculada a uma percepção que eu tenho digamos, da vocação da sociologia do que da identificação profissional do sociólogo hoje, né? Então, para mim, isso aqui é estar dentro de um campo de problemas com o qual a sociologia tem que se deparar e que ela tem que enfrentar. Então, e eu me vejo muito como antropólogo, mas antropólogo não como aquele que agia a condição do antropólogo. O antropólogo tivesse que fazer uma etnografia, né? Ou senão não é antropólogo. As questões antropológicas animam desde sempre. Inclusive, fiz estágio, né, em antropologia durante a graduação. Os meus estágios de tutoria foram durante 2 anos, que é o máximo que pode ser, na antropologia. Só que os hábitos e o perfil profissional da antropologia contemporânea não são compatíveis com o perfil intelectual de investigação que eu tinha. Por isso que eu fui para a sociologia. E filosofia, eu sempre estive na filosofia, né? Para mim, uma filosofia bem feita conduz às ciências sociais. E uma ciência sociais bem feita conduz à filosofia. Para mim, é indissociável. Bem, primeiro ponto, então, sobre essas investigações que são abertas quando a gente vai para essa multiplicidade humana para além da trajetória ocidental, né, abrindo caminho para
para outras formas de sociedade, de regimes políticos, de cultura. Em sintonia com a abordagem sociológica e teológico-política do primeiro segmento, é evidente, em primeiro lugar, que no segundo segmento, todo um campo de investigações sobre a história do judaísmo e do cristianismo está aberto no nosso horizonte, incluindo não apenas investigações de história social, cultural, política e institucional, bem como uma antropossociologia de práticas individuais, sociais e rituais, mas também hermenêuticas vétero e neotestamentárias e exegeses de textos teológicos, proféticos e sermões. Afinal, para uma teoria geral da religião, é fundamental que sejam realizadas pesquisas histórico-empíricas sobre as crenças e práticas do mundo judaico-cristão, combinando-se metodologicamente a análise interna com a externa. E aí eu insiro uma observação de 2023. Sobre esse tema, a tradição de livre formação do Ateliê de Humanidades teve uma série de cursos disponíveis em formato gravado em nossa página. Sobre o Primeiro Testamento, lecionados com autocompetência, além de conduzir um grupo de estudos sobre Bíblia na ficção, o professor Tiago Pacheco lecionou Moisés, a figura mosaica no Antigo Testamento e hoje, as mulheres no Antigo Testamento, a criação do mundo na Bíblia, profetas e profecias na Bíblia, Deus, o amor às escrituras, a Bíblia na ficção, personagens bíblicos nas novelas do cinema. E o professor Nelson Leles lecionou Ruth e o livro de Jonas, de verso a verso. Então, existiu todo um campo de ensino e também de pesquisa na Ateliê de Humanidades, e existe, que está associado a esses estudos nesse segmento, né? Esse segmento do segmento principal, que é um estudo das histórias do judaísmo e do cristianismo, com uma seriedade arqueológica, histórica, filológica, antropológica, sociológica, né? Que não é confessional e tampouco é de uma perspectiva de uma sociologia ignorante dos desenvolvimentos internos, dos problemas dessas religiões, né? Uma das principais problemas da sociologia é uma certa facilidade com que se adere ao marxismo chão, que não é digno de Marx, de não importa essas coisas porque religião é apenas uma forma de alienação, ou então só me importa a religião que está associada a um discurso sociológico e você não consegue entender a coerência própria dos sistemas religiosos, das crenças, das práticas, a forma que se relaciona com a sociedade, né? Esse tipo de sensibilidade com relação ao desenvolvimento interno dos sistemas religiosos, na sua articulação com o externo, está muito mais presente na tradição de Max Weber, né? Por isso que eu me vejo muito próximo de Weber. Mas é fundamental, na mesma medida, que sejam feitos estudos monográficos ou comparados de monoteísmos como um todo, ou seja, incluindo o islamismo nas suas distintas variantes e das demais religiões da época histórica chamada por Karl Jaspers de era axial, a saber, aquela era que nasce em distintas religiões de rejeição do aqui e de afirmação do além, o zoroastrismo, o brahmanismo, o hinduísmo, o budismo e o shintoísmo. B. Em igual medida, impõe-se retomar um fio partido das ciências humanas, que é aquele que conecta as teorias da religião com as teorias do pensamento mítico. Os estudos de mitologia são normalmente dispersos entre a mitologia comparada, a história das civilizações arcaicas e antigas, sobretudo a greco-romana, a história das religiões, a arqueologia e a etnografia. A própria estudo do pensamento mítico é pulverizado. O antropólogo só estuda ou antropologia africana, ou antropologia ameríndia, e pensamento míticos desses lugares, né? Ou antropologia melanésia, ou antropologia norte-americana, da América do Norte, né? Não norte-americana, da América do Norte. Então, tem uma pulverização de análise sobre pensamento mítico e que nos conecta com os estudos sobre pensamento mítico antigo, né? Seja greco-romano, seja babilônico, seja persa. Então, há uma fragmentação grande dessas discussões, né? E eu estou dizendo, vamos tentar construir certas convergências. Os estudos de mitologia são normalmente dispersos entre a mitologia comparada, a história de civilizações arcaicas e antigas, sobretudo a greco-romana, a história das religiões, a arqueologia e a etnografia. Pesquisar sobre mitologia comparada histórica das religiões, passando pelo Mediterrâneo, pela Mesopotâmia, pela Palestina, pelo Oriente Médio, Extremo Oriente, arcaicos e antigos, Babilônia, Egito, Pérsia, Grécia, Roma, Índia, China, etc., se tornou comumente
o interesse de exegetas e estudantes de teologia, de historiadores e arqueólogos, de estudantes especializados em filosofia antiga e de curiosos em geral, mas está quase sempre fora do escopo da investigação de pesquisadores de ciências sociais e filosofia. Isso é uma constatação, para mim, absolutamente evidente. Eu acho que os únicos que têm ainda conexão com isso são historiadores e curiosos, em geral, pessoas religiosos, que às vezes com um interesse, no caso dos religiosos, pouco consistente, em sua grande maioria, porque passam por um filtro institucional e eclesial, confessional e eclesial também. E estar conectado com esses problemas de uma história das civilizações que conecte o antigo com uma preocupação com o etnológico, me parece absolutamente essencial para fazer uma boa agenda de estudo do mundo religioso. Contudo, como fazer uma teoria da religião? Ou mesmo uma teoria social estrito sensu, mesmo que essa esteja interessada apenas em interpretar o processo de secularização, sem mergulhar no fenômeno tão amplo, ubíquo e pervasivo das manifestações mitológicas e religiosas das diversas sociedades e civilizações pré-históricas, arcaicas ou históricas. Como fazer uma teoria da religião que não tenha passado pela inteligência do pensamento mítico, que, ao invés de desprezá-la a priori, busca apreendê-la em sua lógica própria, como fizeram Ernst Cassirer, Hans Blumenberg e Lévi-Strauss. Ou seja, vendo os mitos não como esoterismos interessantes, mas como formas de pensamento sempre possíveis e hoje existentes, que lançam nova luz sobre fenômenos estéticos, epistêmicos e políticos. Tal mergulho tem, desta forma, interesse não somente para a teoria geral, como mostra as obras de Michel Eliade e de Marcel Gaucher, mas também para a teoria da modernidade, da secularização e para a interpretação de acontecimentos de nosso tempo. É o que se prova quando debruçamos-nos sobre os teóricos acima mencionados, Cassirer, Blumenberg, Lévi-Strauss, Eliade e Gaucher, sobre esforços monumentais, amplamente reconhecidos, de Max Weber, Emile Durkheim e Marcelo Mauss, e sobre a obra largamente esquecida de Georges Dumézil, que tem pouca coisa traduzida para português, cuja mitologia comparada nos propiciou um conhecimento da gênese do pensamento e das instituições sociopolíticas do mundo indo-europeu. Poderíamos incluir aqui também os trabalhos seminais sobre mitologia grega, feita por historiadores franceses como Jean-Pierre Vernant, Marcel Detienne e dentre outros. Me desculpem aqueles que acham que é muita pretensão, a questão não é fazer esses esforços de forma eruditista, mas sim de articulação de problemáticas né? E de investigações que têm questões que são conceitual, metodologicamente, empiricamente conectadas. Tá? Este é um trabalho absolutamente fundamental para, na minha perspectiva, para retomar a própria relevância das ciências humanas e sociais, da filosofia, para pensar o humano, e inclusive o tempo presente. Ponto C. As referências por nós feitas ao nome de Durkheim, Mauss e Lévi-Strauss já deixaram a pista do último fio necessário para uma teoria geral das religiões e dos mitos, a saber, a sua conexão com os estudos etnográficos sobre as religiões ditas primitivas ou selvagens. Sabe-se o quanto as escolas francesas e anglo-saxônicas de ciências sociais construíram-se, devido às possibilidades dadas pelo colonialismo e pelo imperialismo, por uma ponte entre a sociologia das sociedades modernas e a antropologia dos próprios primitivos. Na virada do século XIX ao XX, diante do fluxo imenso de etnografias e da profissionalização dos antropólogos, as pretensas ciências das religiões dos tempos do evolucionismo novocientista perdem chão crescentemente para um estudo sistemático e documentado das sociedades primitivas, propiciando no século XX aquilo que Marcel Gaucher diz ser uma das principais revoluções epistemológicas do tempo, a da etnografia. Essa questão que eu estou colocando aqui sobre a importância da etnografia e sua emergência no século XIX, eu sugiro que você, sócio-leitor, sócio-leitora do Ateliê Clube, e também, eventualmente, outros sócio-apoiadores do Ateliê Clube, veja os seminários do Ateliê na Carta Social, em que eu desdobro bastante isso ao longo dos seminários e continuo desdobrando ao longo de 2023,
tá? Sobre a etnologia, o pensamento etnológico, o surgimento da etnologia. Tem muito aí o que deitar e rolar em torno dos vídeos dos seminários. Debruçar-se sobre a tradição antropológica e os próprios materiais etnográficos, clássicos ou contemporâneos, valeria por si só, caso tivéssemos o interesse de acompanhar o desenvolvimento dos conceitos que informaram o próprio léxico das ciências da religião, tais como o de fetiche, de fetichismo, de animismo, de naturismo, o de totem, de totemismo, de tabu e de mana. Boa parte do nosso pensamento sobre religião está baseado em conceitos que emergiram historicamente nesse tempo, no século XIX. E fazer uma análise filológica da origem desses conceitos é importante para a gente saber, afinal de contas, que semântica é essa com a qual estamos lidando e muitas vezes assumindo-as como dadas, ao invés de entender a origem desses significados conceituais. Com isso, imunizar-nos-íamos perante uma apropriação ingênua, ainda hoje vigente no senso comum em setores acadêmicos não especializados, de conceitos caducos associados ao contexto histórico do evolucionismo. Mas não é somente esta contribuição a ser propiciada pela antropologia, pois ela não apenas possui uma coleção de contribuições clássicas à teoria da religião. Durkheim, Mose, Levi-Strauss, Mary Douglas, Clifford Geertz, René Girard, como também é uma disciplina mais dinâmica de desenvolvimento teórico e empírico da atualidade, como vemos nos desdobramentos contemporâneos da antropologia política de Pierre Clastres nos estudos ameríndios, nas antropologias dos modernos de um Philippe Descolat e de um Bruno Latour, na antropologia relacional de uma Mary Strathern e na proliferação, como a chamada virada ontológica, de um vasto campo de metafísicas comparadas. É evidente, para os iniciados, que aqui acompanhamos os esforços monumentais de autores clássicos, né? Aqui, em relação a todos esses problemas que foram postos. Tá? Como Weber, Durkheim, Mose, Eliade, Cassirer e Levi-Strauss, que nos servem, sem dúvidas, de exemplos e de inspiração. Mas é um fato que tal empresa está muito além de nossos recursos existentes e que ela não é a obra possível nem de um único indivíduo, nem tampouco de uma única instituição. Entendendo-se como uma instituição com um desenho que permite articular parcerias de pesquisadores e instituições, o Ateliê de Humanidades entende que tal plano deve fomentar parcerias com associações religiosas, departamentos universitários, pesquisadores parceiros que empreendem ou queiram incentivar esforços de pesquisa em mitologia comparada, em antropologia de religiões, em história e sociologia de religiões, sejam monoteístas, arcaicas, antigas, pagãs, selvagens, médio-orientais ou extremo-orientais. Então é isso. E aí tem um colchete que sinaliza um marco entre um texto que já foi completamente escrito em 2018 e um outro que já foi trabalhado em 2023. O que foi escrito até aqui, exceto que foi posto em colchetes, já tinha sua forma acabada no início de 2018. O texto não foi publicado porque os pontos 3 e 4 eram ainda só apontamentos sem finalização textual. Concluí esses tópicos no dia 5 de agosto de 2023, para que o texto venha à luz no contexto do lançamento da série Religiões, Enquadramentos e Fronteiras do Ateliê de Humanidades Editorial, lançamento que tem o primeiro livro, esse aqui, que é o livro que você, sócio-leitor, sócio-leitora, está recebendo pela Ateliê Clube. Então, agora tem partes menores, que são os pontos 3 e 4, porque se eu fosse estender demais, iria entrar numa vastidão de reflexões. Então, eu tentei ser bem sintético para que vocês encontrem apenas as grandes linhas dos problemas sobre religiões do mundo contemporâneo, em primeiro ponto, que é o ponto 3, e depois sobre as questões normativas, sobre como as religiões devem estar presentes no contexto de uma sociedade democrática. Né? Vamos lá. Ponto 3, religiões no mundo contemporâneo. Toda investigação mapeada nos fios anteriores são caras a mim, às quais me dedico há anos. Os movimentos 3 e 4 envolvem um engajamento que transcende não apenas as minhas próprias forças, como também o campo de interesses. Contudo, tendo sido professor de pós-graduação em Ciências da Religião por quase uma década, tanto lecionei sobre religiões no mundo contemporâneo, como orientei algumas dezenas de pessoas que se ocuparam com a pluralidade de temas da agenda contemporânea. Ao longo do desenvolvimento do Ateliê de Humanidades, formou-se uma sólida rede de investigadores sobre as religiões, evito nomeá-los um a um para não cair nas armadilhas tanto da vaidade quanto do esquecimento, que repercutiu em nossas atividades de ensino e pesquisa, na Academia de Informação do Ateliê de Humanidades. Nas atividades públicas, com episódios de podcast e PUC de Ideias,
e de lives no canal do Ateliê de Humanidades, e nos editoriais, com as análises publicadas no Fio do Tempo, e agora com a série Religiões, Enquadramentos e Fronteiras. Serei sucinto aqui. Digo de pronto que pretendemos sempre acompanhar, desde o início do Ateliê de Humanidades, a cena religiosa contemporânea e as figuras do religioso em movimento, para aludir à socióloga Danielle Hervieux-Leger. Um dos fatos mais marcantes das últimas décadas é o fortalecimento da participação das religiões e de atores religiosos na esfera pública e na própria ação política. É necessário revisitar, portanto, a questão do desencantamento do mundo, buscando desdobramento teológico-político e das narrativas da secularização. Como se dá hoje a relação entre religião e política, religião e Estado, religião e movimentos sociais? Quais são os diferentes tipos de relação? Nas democracias ocidentais, dentre as quais inclui-se o Brasil, como se dá a participação das religiões na esfera pública? Quais são as implicações e consequências para as democracias? Como se dão as formas de fundamentalismos islâmicos, católicos, evangélicos, judaicos, hindus, etc., e como devemos interpretá-los? Estamos vivendo efetivamente novos poderes religiosos perigosos ou estaremos muito mais diante de fatos que fazem parte da vida democrática e com os quais estamos aprendendo a lidar? No escopo dessas indagações, chegamos a promover o curso Pentecostalismo, Política e Sociedade, com os professores Marcelo Camurça e Nelson Leles, e estamos publicando agora livros na série Religiões, que aprofundam a problemática tratando tanto do universo evangélico quanto do catolicismo. Se, por óbvio, damos uma atenção aos problemas decorrentes do pluralismo religioso, interessa-nos também uma agenda mais ampla de investigações. As dinâmicas das identidades religiosas, os mecanismos de adesão religiosa e de mobilidade interreligiosa, as permanências e as transformações internas das instituições religiosas, os novos movimentos religiosos, os modos atuais de crença e de práticas, o lugar e a ascensão do sem religião e das formas de descrença, as relações das ações e instituições religiosas com os demais sistemas e esferas de ação econômica, política, social, artística, etc., os meios pelos quais as religiões reproduzem ou transformam relações de poder, classe, raça, gênero, étnico, as formas de atuação das religiões sobre os processos de socialização, na família, na escola, na sociabilidade, sobre as representações de mundo, sobre a vida afetiva e emocional, sobre a sexualidade, sobre os meios de comunicação, sobre as práticas de consumo, sobre os ideais e práticas de urbanidade, que vocês vão ver no próximo vídeo, são aqueles tratados pela Rita. A reconfiguração dos evangélicos e das práticas religiosas com as novas ferramentas digitais, etc. Todas essas questões exigem que sejam articuladas a perspectiva macrosociológica e macrohistórica, que tende a dominar nos pontos 1 e 2, com abordagens meso- e microsociológicas. Dada a predominância dos cristianismos na realidade brasileira, é um fato que tais investigações estejam a lidar com o interesse em descrever, explicar e compreender os fenômenos religiosos do universo judaico-cristão. Todavia, incluímos no escopo o interesse, de um lado, pelas religiões orientais e, de outro, pelas chamadas religiões de matriz afro. Umbanda, Candomblé, Kizomba, etc. A respeito da primeira, das religiões orientais, vale sinalizar a importância do fenômeno da orientalização do Ocidente, como diz Colin Campbell, um excelente estudioso de sociologia da religião, especialista em Weber, e um weberiano que pensa weberianamente e fez livros weberianos, sabendo criticar o próprio Weber, através da qual, faltou um espaço aqui, as formas de espiritualidade, as filosofias e as técnicas corporais das civilizações hindu e chinesa infiltram-se tanto no interior das nossas religiões, como também se apresentam como um vasto universo de espiritualidade que é experimentado pessoal, cultural e mercadologicamente. Por sua vez, a respeito das religiões de matriz afro, é importante ressaltar que, na contramão de simplificações, estamos diante de um complexo objeto de estudo, porque elas mobilizam, de um lado, um interesse histórico, etnológico e comparativo com as religiões sincrônicas e diacrônicas, com as relações sincrônicas e diacrônicas das religiões atuais, com as formas de pensamento e ritualidade presentes em etnias africanas originárias e em práticas politeístas como um todo. E, de outro, elas fazem parte de uma inequívoca participação do processo diaspórico, tendo uma existência no interior de sociedades modernizadas
que afasta qualquer miragem purista e arcaizante dos problemas com os quais nos defrontamos, né? A questão das religiões de matriz afro, ela é muito importante. Eu já orientei, né, a respeito do assunto. Tem uma pesquisadora, Lucineide Costa, que fez um estudo muito consistente sobre a ética no candomblé, está agora no doutorado, fez mestrado, está no doutorado, fez um TCC comigo sobre isso na pós-graduação de Ciências da Religião, onde nós nos conhecemos, né? Eu, boa parte dos meus antigos alunos já me conhecem há uma década, né? Eu sou mais velho do que talvez pareça. É, e esses tem o Fábio Costa, que é um brilhante pesquisador em candomblé também, que é o que a gente dialoga muito, o Eduardo Regis. Tem pesquisadores que têm um trabalho muito sério no âmbito das religiões afro, porque permite tanto, obviamente, mostrar a consistência estrutural, prática, mitológica e ritual, religiosa, ética, dessas religiosidades, no contexto em que elas são o tempo todo alvos de violência, mas também que não entre numa abordagem militante frouxa, que acaba carnavalizando essas religiões para fins políticos, instrumentalizando-as sem fazer estudo sério sobre o tema, né? Que não sejam apenas reprodutores de certas visões estereotipadas, positivas, que entram apenas no mercado de consumo de identidades contemporâneas, né? Então, o estudo sério sobre religiões afro, na conexão também com as discussões que fazem passagem com a história antiga, com a mitologia, o mundo greco-romano e outros, isso é fundamental para você ter uma boa continuidade, uma tradição já bem consolidada de estudos sobre essas religiosidades no Brasil, né? Em conexão com a antropologia africana, é muito importante que seja feita, e que isso não se perca em função de uma certa moda identitária que acaba curto-circuitando questões de pesquisa e questões sérias do ponto de vista histórico, etnológico, para criar concepções monolíticas, estereotipadas, às vezes falsamente recuperadoras de uma africanidade perdida, que não correspondem à verdade dos fatos. Um autor que se destaca, que eu gosto muito, brilhante, que não vai nesse sentido, é o Muniz Sodré, do Pensar na Go, que é o livro que a gente estudou junto, né, Lucineide, que talvez esteja nos escutando, que é um pensador baiano-carioca brilhante, que vale a pena ler e ter o melhor tipo de abordagem possível das religiões de matriz africana no contexto contemporâneo, mostrando até sua força do ponto de vista filosófico, ético, dentro do contexto contemporâneo. Último ponto. Questões normativas sobre religião na democracia. Isso é rápido. Essas questões analíticas e compreensivas trazem consigo, por último, a necessidade de refletir sobre posicionamentos normativos. Qual lugar a religião dentro de uma democracia pluralista? Como distinguir entre o legítimo e o ilegítimo quando se está diante de uma ação coletiva, pública ou política orientada religiosamente no Estado democrático de direito? Como lidar com a complexidade da participação das religiões no Estado laico? Está aí um problema que foi pensado desde o início da modernidade e que retorna sempre. Ele implica em responder a um problema fundamental: como conciliar a afirmação ético-existencial de si no interior de comunidades particulares de fé com a convivência social e pública de grupos religiosos, não religiosos e irreligiosos, que não apenas são diferentes entre si, mas que às vezes são radicalmente antagônicos. Como uma sociedade pluralista do ponto de vista religioso pode formar uma comunidade universal de cidadãos, vistos como iguais em direito, formando uma comunidade política não repressiva, sem dominação e com valores compartilhados universalmente? Diante desse cenário, como pensar normativamente a participação dos grupos religiosos, tanto conservadores como progressistas, na política institucional, enquanto atores que pretendem a universalidade de certas visões de mundo, formulando leis, influenciando políticas públicas e até participando diretamente da gestão do Estado? Para lidar com tais questões, pretendemos conduzir
pesquisas que, em diálogo com autores como Jürgen Habermas, John Rawls, Charles Taylor, Michael Walzer, entre outros, busquem contribuir para estas questões de extrema atualidade. Toca-se aqui em problemas que estão relacionados a esforços internos às religiões, pois dizem respeito a como se relacionar com as demais religiões e com o mundo religioso. Serão satisfatórias as propostas de ecumenismo e de diálogo interreligioso? Se não forem satisfatórias, o que deve ser posto no lugar disso? São questões muito complexas e que são desafios ordinários e extraordinários das democracias contemporâneas. Com isso, fechamos o texto e esse primeiro ponto de leitura, que apresenta a agenda como um todo. No que você tiver interesse por essa agenda, você pode tanto acompanhar o que já produzimos sobre ela, nos nossos, tanto no formato de texto, no Fio do Tempo, quanto no formato de podcast, no República de Ideias, quanto nos debates que fizemos no formato de lives, que estão no canal do YouTube, estão no Spotify. E também pode, se quiser, também fazer tutoria de informação e pesquisa comigo ou com outros pesquisadores do Ateliê de Humanidades, como Tiago Pacheco, Nelson Leles e outros, para tocar uma agenda de pesquisa em torno do tema. Tá? Então, isso também é propiciado pelo Ateliê de Humanidades, né? Ou grupos de estudo também, né? Não só agenda individual, mas grupo de estudo. Estamos à disposição. Tá bom? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo, em que eu apresento Urbanidade Gospel. É só acompanhar aí no link que está aí na própria descrição desse vídeo. Você consegue acompanhar o segundo vídeo, que é um pouco mais curto que esse. Tá? Um abraço e tudo de bom. Boa leitura do livro da Rita e também dos livros que estamos mandando para você. Tchau, tchau.